Hoje à noite teremos mais uma vez o prazer de ouvir, o nosso querido irmão André, que vai nos falar sobre Brasil, pátria do Evangelho. André é um trabalhador aqui da casa, nosso atual presidente, e com certeza preparou esse trabalho com carinho para a gente, que a espiritualidade então te ampare e te ilumine neste momento. Obrigado. Então, caros amigos, uma boa noite a todos. Queremos agradecer a presença de todos encarnados e desencarnados e que possamos receber então as bênçãos da espiritualidade superior, que conforme nos prometeu o Cristo, onde estivesse 2 ou mais reunidos em seu nome, ele estaria presente. Nesta noite, como a irmã Salete já mencionou, nós iremos falar sobre uma obra de Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Uma obra que foi lançada em 1938. E a revelação sobre a missão espiritual do Brasil, sobre o fato do Brasil ser a pátria do Evangelho, celeiro espiritual do mundo, ela está condensada nesta obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e psicografada por Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, mas ela já aparece em outras obras, em comunicações esparsas, recebidas na FEB, Federação Espírita Brasileira. E naqueles grupos que antecederam a formação da Federação Espírita Brasileira. Então não é uma novidade trazida por Humberto de Campos. Na verdade, Humberto de Campos, ele sistematiza a revelação, ele traz elementos, ele relaciona e ele coloca em uma ordem. Recomendamos a leitura desse livro, está para chegar aqui na nossa livraria. No capítulo 2 da obra, Jesus, o Cristo de Deus, eles se dirigem ao espírito Eliu, que é o espírito responsável pelos problemas sociológicos da Terra. E ele diz assim: Eliu, afasta essas preocupações e receios inúteis. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, ou seja, a epopeia, sucessão de eventos extraordinários do meu Evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas, ou seja, as imposições políticas, terão nela, na pátria do Evangelho, atividades secundárias. Olha isso, atividades secundárias. Então, peraí, o que Jesus está dizendo aqui? Atividades políticas, econômicas e sociológicas são secundárias. E o que a gente vê hoje em dia aí? Muita gente brigando por causa de política, não é mesmo? E ele continua: porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Fraternidade universal. E continua: sobre a sua volumosa extensão, Brasil é grande, não é mesmo? Pairará constantemente o símbolo da minha assistência compassiva. E a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz, com infinita misericórdia. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas
ciclópicas realizações. Antes desta terra estar ligada ao coração dos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada para o todo e sempre. Palavras do Cristo. Então aqui a gente já começa a perceber um outro quadro. Não está sendo dito na obra que o Brasil se transformaria em uma potência imperialista. Apesar de muitos de nós, muitas vezes queremos. E por que nós queríamos o quê, na verdade, né? Por exemplo, se o Brasil fosse colonizado pela França, vamos perguntar para a Argélia o que ela achou da colonização francesa. Nós gostaríamos que tivesse sido talvez colonizado pela Inglaterra. Vamos até a África do Sul e pergunta para os africanos do Sul o que foi ser colonizado por britânicos. A promessa de um país que fosse como nossos irmãos europeus, as nações imperialistas da terra, que ergueram seu patrimônio em cima do roubo, saques feitos por tropas conquistadoras, seria essa a nossa expectativa? Mas em que isso casa com o Evangelho? Então não nos enganemos, há interesses distintos, há os interesses do Cristo e há os interesses dos dominadores do mundo. Porque o Cristo jamais domina escravizando, jamais prospera pela força. E o Cristo não veio para enraizar e chumbar os nossos pés no mundo material. Ele veio para desenraizarmos dos interesses puramente materiais, para que nós possamos colocar em primeiro lugar o reino de Deus, sabendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. É diferente. É por isso que no capítulo 3, Jesus se dirige a Ismael. Ismael, guia espiritual do Brasil. A bandeira de Ismael é Deus, Cristo e caridade. Por isso ele é o nosso guia espiritual da casa. Deus, Jesus e caridade. E Jesus fala para Ismael assim: para aí transplantei a árvore da minha misericórdia, e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Por que Jesus está dizendo para Ismael? Por que está dizendo isso? Que contava com a abnegação e com o heroísmo dele. Por que será, né? É porque ele já sabia que não ia ser fácil. Não ia ser fácil dirigir essa nação. Não ia ser fácil conduzir esse país. Então, durante toda a obra, Ismael agenda reuniões com Jesus, vai até o gabinete dele, o escritório de Jesus nas regiões celestes. O Cristo recebe, mas agora tem uma coisa curiosa, está aqui no livro. Antes de começar a reunião, Ismael se ajoelha e começa a chorar. 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 E vamos descrever uma delas. Ele marca a reunião, Jesus o recebe e quando ele vai falar, ele não consegue. Começa a chorar. E por quê? Iniciava no Brasil a escravidão. Nossos irmãos da África estavam sendo trazidos em condições subhumanas em navios negreiros para a pátria do Evangelho. O primeiro grande karma coletivo desse país, a escravidão. Mas o que mais nos impressiona somos nós espíritas acharmos que esse país vai adiantar-se sem quitar esse débito coletivo. E principalmente sem renovar a mentalidade. E por que falamos isso?
Já pararam para pensar qual foi o mote da escravidão? Sabemos que tivemos escravidão, mas qual foi o mote? O que está na base da escravidão? Tirando as questões sociológicas, políticas e econômicas, mas falando das causas profundas. Você sabe? Havia uma compreensão de quem morava aqui, de que o trabalho braçal era algo inferior. E se você é uma pessoa culta, inteligente, que tem dinheiro, que tem recurso, vai trabalhar para quê? Vai fazer força? Agora a pergunta que podemos fazer: é difícil ainda hoje encontrar um brasileiro que não pense assim no seu íntimo. Porque conversando com pessoas de famílias de classe média, média alta, muitas vezes o que eles dizem: não, meu filho trabalhar duro não, que isso? Eu estou pagando estudo para ele, ele tem estudo, tem os recursos aqui. Vai trabalhar? E por que a minha filha vai almoçar e depois lavar o prato dela se nós temos 3 secretárias em casa? Entendem? E como que se renova essa mentalidade? Quantas encarnações são necessárias para renovar isso? Porque o trabalho é visto como... Quando você trabalha numa repartição, trabalha numa multinacional, e aí você precisa ficar trabalhando até mais tarde, e vocês trabalhando muito, você vê os colegas apagando as luzes do escritório, e alguém vê lá você debruçado no trabalho, e ele passa assim antes de ir embora e fala: lerê, lerô, lerê, lerê, lerô. Lembra da novelinha lá, Escrava Isaura? Então isso está enraizado ainda. Isso está impregnado no nosso espírito. Trabalho é coisa para gente inferior. E por isso nós trouxemos escravos. E muitos ainda os têm até hoje. Percebe? Por que Jesus está pedindo a abnegação e heroísmo de Ismael? Por quê? Para mudar essa mentalidade, que é nossa. Segundo lugar, e esse é o ponto profundamente espiritual que nós gostaríamos de tratar aqui hoje. A pergunta que vem a todos nós nesse momento difícil em que o Brasil vive, em que o anjo Ismael deve estar chorando agora lá no gabinete de Jesus e dizendo assim: mestre, mais uma vez. E perguntando para ele: e agora, Senhor? Tanta corrupção, tantas escolhas equivocadas, tanto descaso com o bem comum, como conseguimos? Como seguimos em meio a tanta dor moral no coração do nosso povo? Por essa, Jesus, eu não esperava. Momento em que muitos de nós espíritas, herdeiros do conhecimento da imortalidade da alma, estão dizendo: não, esse país não vai cumprir a missão dele. Eu já escutei de muitos espíritas que leram um livro e falaram: esse país não vai cumprir. O quê? Coração do mundo, pátria do Evangelho. Esse país não vai cumprir a missão dele. Ele já falhou. Porque olha os políticos, as instituições, justiça, sistema prisional, saúde, olha a desigualdade econômica. Está tudo errado. Como é que esse país pode ter alguma missão? Como é que pode cumprir alguma coisa? E muitos vão dizer: isso não vai dar em nada. Muitos já estão imaginando uma carta assim, devolvendo o Brasil para Portugal e até pedindo desculpas. E aí, com calma, nós nos voltamos o nosso pensamento para as coisas assim desagradáveis que estão no Evangelho, que a gente lê, que muitas vezes não entende. É como se nada tivesse acontecido, e quem entende sente assim um mal-estar. Naquele momento em que os apóstolos chamam os doutores da lei, os representantes da religião, para conhecerem o Cristo. E qual é a expectativa?
Qual seria a nossa expectativa do espírita? É que a pátria do Evangelho só tem espírito de médio para médio superior. Que não teria desigualdade social, que não tem corrupção, todas as instituições funcionam, é um país materialmente resolvido. E se ele é a pátria do Evangelho, só pode ter espírito superior aqui, não é mesmo? Então, amiga Salete, com licença, eu vou ter que deixar vocês, né? Boa noite, porque não tem lugar para mim aqui. Mas, quando os apóstolos chegam com os puros e encontram Jesus almoçando com prostitutas, corruptos, prostitutas e publicanos, que eram os cobradores de impostos. E aí Simão Pedro arregala o olho assim, quase tem um infarto, porque a primeira reação quando ele olha para os puritanos que ele ia apresentar para Jesus, eles olham para Simão Pedro e dizem: esse aí é o teu mestre? Percebem? Só que as palavras são engraçadas, né? Porque falamos assim, prostitutas e publicanos. E nenhum de nós aqui se impressiona, porque essas palavras perderam a força. Então nós vamos ter que dizer de um outro modo: Jesus estava almoçando com corruptos, garotas de programa, com sonegadores de impostos. E aí Simão Pedro com os espíritas diz assim: mas Jesus, o que é isso, mestre? Não me faz passar vergonha. Eu achei que o senhor estava lá no Centro Espírita Deus, Jesus e Caridade, e o senhor está no Congresso Nacional. Não enviaram a programação para o senhor? O que o senhor está fazendo no Congresso? E aí Jesus vai dizer: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, como compreender isso? Como compreender que a pátria do Evangelho tem a maior soma de políticos desonestos do planeta Terra? Como nós compreendemos isso? Podemos fazer uma rápida pesquisa no Google. Coloquem lá, população da Terra no ano de 1500, quando o Brasil, população do Brasil, no ano de 1500, quando ele foi descoberto. Vocês vão encontrar lá algo em torno de 5 milhões de índios, né? 5 milhões. Hoje, 211 milhões. Em 500 anos, gente. 211 milhões. Por quê? Está aqui no livro também. Jesus chegou para Ismael quando ele estava desesperado, falou: Ismael, te acalma, vá nas profundezas dos umbrais. Traga todos quantos você conseguir para encarnar aqui no Brasil. E muitos de nós viemos junto com essa turma toda. Muitos de nós. Então você compreende isso entendendo que Jesus está almoçando com os publicanos. Como é que você entende a mentalidade da população brasileira que é assim? Fui a Florianópolis levar o meu filho para uma consulta médica, parei meu carro na rua e arrancaram o retrovisor e cortaram o fio direitinho. Parece que tiraram de fábrica. Aí vou acionar a seguradora. Moça, eu contratei um seguro extra aqui, que cobre retrovisores, para-brisa, rodas, parafusos. O senhor contratou mesmo, mas não cobre o roubo. Eu falei: mas como assim? Não cobre o roubo? Não. Eu não estou entendendo isso. Como é que não cobre o roubo? Eu contratei o que então? O senhor contratou se perder o retrovisor em impacto. Eu falei: mas como assim? Como é que eu vou perder no impacto? Está negado o pedido. Está negado. E aí a pessoa que me atendeu na oficina reparadora disse assim: mas vem cá, por que o senhor não faz um BO? E disse assim: que bateu o retrovisor, bateu no poste. E ele caiu. Diz que bateu, a gente põe aqui e o senhor recebe da seguradora.
Mas aí eu falei assim, então por que a gente não entra para receber propina de alguma corrupção também? E a pessoa, não, mas o que é isso? Nós não podemos fazer isso. Então como é que eu posso mentir para ganhar um retrovisor? Não, o senhor não está entendendo. Roubar 2.000 não é roubo. Só é roubo quando passa de 1 milhão. Entende? Então é o seguinte, eu tirar o dinheiro de alguém, como da seguradora, eu estou cumprindo um karma da seguradora. Agora, alguém tirar dinheiro meu, não. Aí já é um débito grave, né? Então nós estabelecemos isso. E o fulano que está no Congresso, esse é ladrão, porque ladrão é quem rouba mais de 1 milhão. Agora, eu roubar R$100, não, isso não é roubo. Porque a nossa ética ficou quantitativa e não qualitativa. Ficou quantitativa. Mas a ética do Cristo é qualitativa. É tanto que Jesus diz assim, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque a obra do Evangelho é uma obra de restauração moral. Meus irmãos, não nos enganemos, não tem ninguém aqui que está na sua 10ª encarnação. Ninguém aqui. E por que dizemos isso? Porque certa vez Chico Xavier fez uma pergunta para o seu guia espiritual, para Emmanuel. Evidentemente que ele estava querendo entender a dimensão espiritual da coisa. E ele perguntou assim, Emmanuel, o que é um criminoso? O que é? E Emmanuel respondeu para ele, é qualquer um de nós que foi descoberto. Que foi descoberto. Há uma cena que é curiosa, está no livro Diálogo com as Sombras, um livro de 1970, em uma reunião mediúnica que era dirigida por Hermínio Miranda. O espírito se manifesta, e era assim um espírito justiceiro, e ele começa, porque isso aqui, ó... E é duro, porque se trouxerem agora o processo todo, que é um processo volumoso, se trazem todo o meu processo das minhas encarnações aqui, aí nós vamos começar assim, por ordem de gravidade. Homicídio. Nas últimas 30 encarnações, quantos homicídios o André cometeu? Aí vai estar lá. 2, 3, 4, 5, 6. Quantos roubos? Roubou a mulher do fulano. Roubou dinheiro do ciclano. Deu um golpe em uma sociedade na época do Império Romano. E aí vão listando. E aí vão falar assim, e mentira? Mentira não vamos nem colocar, porque até hoje. Né? Até hoje. Então nós vamos listando. E o que vai acontecer? Jesus vai virar para a gente e vai dizer assim, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Só que você não vai ter força nem para levantar a pedra. Não vai ter força. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. Tem uma página no livro Passos da Vida pelo Espírito Sheila, psicografia de Chico Xavier, chamada Pontos Mortos. Todos aqueles dons, todos aqueles recursos que a providência divina pôs na sua mão e você mal barateou, são pontos mortos do seu destino, que terão de ser regenerados. Então Sheila começa assim, foste traído e abandonado, perdoa. Talvez o companheiro ou companheira seja um ponto morto do teu destino. E tendes agora a oportunidade da renovação. E por que nós estamos dizendo isso? Porque a pátria do Evangelho, a missão espiritual do Brasil, já está sendo cumprida há quase 600 anos. Então nós vamos analisar isso como encarnado ou como espírito imortal? Nós vamos
pensar agora como alguém que tem a doutrina espírita nas mãos ou como alguém que não a tem? Porque se nós vamos analisar esse país sem o espiritismo no coração e na mente, então nós já podemos realmente fazer a carta devolvendo o país para Portugal. Mas vamos avaliar isso à luz da doutrina espírita. Há 2000 anos atrás, o Cristo já estava crucificado, estava na cruz, já ia morrer fisicamente. Aquilo que os inimigos do Evangelho queriam, eles já tinham conseguido, mas sabemos que crueldade não tem limite, maldade não tem limite. E um homem, um soldado romano chamado Longinos, pegou uma lança e falou assim, está na cruz, né? Está pouco. Vamos enfiar essa lança no peito dele. Está pouco, está sofrendo pouco. O Cristo olhou para os olhos daquele homem e viu ele enfiando a lança. O Cristo, o governador espiritual do planeta, aquele que andou sobre as águas, aquele que multiplicou os pães, aquele que curou leprosos, chegou gente lá que faltava a orelha, faltava o dedo mindinho, ele impôs as mãos e o corpo físico se reconstituiu. E por que ele não impediu que a lança entrasse? Não é mesmo? O tempo passa, porque o espírito é imortal, muitos séculos se passam, até que Jesus chama esse espírito, esse o da lança, e fala, Longinos, você quer redimir o seu espírito? Quer redimir? Vamos fechar aquela fatura? Vamos? Longinos, eu vou te receber na pátria do Evangelho, que é o lugar onde o sofrimento e a dor purificam as almas. É o lugar da noite escura, Longinos, mas não sem estrelas. Você vai ser o imperador do Brasil. Você vai ter tudo de material e nunca vai experimentar tanta solidão na tua vida. Você vai tentar fazer de tudo, mas ninguém vai te reconhecer. Porque você está lembrado da lança, Longinos. Você lembra de mim? Na tua presença, de braços abertos, Longinos. Sozinho, sem a compreensão dos homens. Lembro, mestre. Quer experimentar isso, Longinos? Quero, mestre. Leis de causa e efeito. Meus irmãos, enquanto você está batendo, você não sente nada. Nós só aprendemos quando as posições se invertem. É assim. Eu entrar na sua conta bancária, tirar o seu dinheiro, não dói. Eu entrar na sua família e destruir a sua família, não dói nada. Não dói. E alguns vão dizer assim, não, você tem que colocar os seus desejos para fora. Mas você só sente a dor quando a posição se inverte. A maldade não tem limite e a dor também não. Por isso que a dor é a mestra divina dos espíritos. A dor é pedagógica, ela nos ensina. Porque ela não tem limite, ela vai até onde for necessário para te regenerar. E aí, Longinos encarna no Brasil como o imperador Dom Pedro II. O homem que hoje é aclamado como um dos maiores governantes do seu tempo. Mas onde ele regenerou? Aqui, na pátria do Evangelho. Teve a oportunidade e conseguiu, na pátria do Evangelho. Então nós vamos encontrar Eliu, o sociólogo de Jesus, dizendo assim no capítulo 8 da obra. Infelizmente, não encontramos na atualidade do planeta outro povo que substitua os portugueses na obra de edificação da pátria do Evangelho. E não é que ele não tenha procurado, é porque ele não encontrou mesmo. E ele continua, todas as demais nações, como o próprio Portugal, se encontram presas na cobiça
presas na inveja e na ambição. Os vícios de todos as identificam perfeitamente uma com as outras. E no povo lusitano temos de considerar a austera honradez aliadas a grandes qualidades de valores e de sentimento, que o habilitam conforme a vontade do Senhor para povoar os vastos latifúndios que constituirão mais tarde o pouso abençoado da lição de Jesus. Então a espiritualidade amiga soprou no ouvido dos portugueses para que descobrisse o Brasil e que para mais tarde viesse para cá essa obra maravilhosa. E ele continua: preliminarmente, porém, devemos considerar que os seus companheiros não serão melhores que os portugueses, no sentido da educação espiritual, ou seja, nós. A época é de profundo atraso e de quase todos os indivíduos. E é para expelir essas trevas da consciência do mundo que nós teremos de nos sacrificar nas atmosferas próximas da Terra, trabalhando pela vitória do Senhor em todos os corações. Então tivemos esse apoio da espiritualidade amiga trabalhando nas atmosferas próximas da Terra. E agora, meus irmãos, caminhando para a finalização, não se trata de um problema no Congresso Nacional, no Congresso de Brasília, problema de instituição, nós estamos falando de algo mais sério. O problema sou eu, o problema é meu coração, o problema é o meu destino, o problema é a minha regeneração. E gostaríamos de alterar completamente o rumo dessa reflexão para falar de uma missão do Brasil e da missão de cada um que está aqui agora. Cada um de nós aqui. E para isso citamos o livro Luz no Lar. Emmanuel, como sempre, através de Chico, falando de Evangelho. E ele escreve assim no capítulo 1 da obra. Ele diz assim: a boa nova, ou seja, o Evangelho de Jesus, seguiu da manjedoura, de onde Jesus nasceu, né, para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro, onde passaram a realizar o primeiro evangelho no lar, na casa de Simão Pedro. Então avançou da casa humilde de Simão Pedro para a glorificação do Pentecostes, que é a festa cristã em memória da descida de Jesus sobre os apóstolos, 50 dias depois da Páscoa. O que ele está querendo dizer aqui, Emmanuel? Que a missão do Brasil, primeiro, ela se cumpre dentro da minha casa, da sua casa. Então não vai chegar lá no Congresso em Brasília sem antes passar pela tua casa, pela nossa casa. Não vai purificar o judiciário se eles não purificar o seu casamento. Não vai regenerar as praças públicas se antes não regenerar a sua relação com os seus filhos. E a pergunta é: o seu lar já é a pátria do Evangelho? Então por que você está preocupado com o Congresso? No seu casamento você é quem? Quem está na cruz ou quem está enfiando a lança? Então por que estamos preocupados com a corrupção? Vejam, não é um discurso de alienação política ou indiferença política, mas é um discurso realista, sabe por quê? Porque as instituições que têm responsabilidade de resolver esses problemas já foram acionadas. Pode ser que a gente não acredite muito, que quem está lá não vai dar conta, que não vai ser a nossa preocupação que vai ajudar em nada a resolver isso. O que nós temos que fazer é levar o Evangelho para a hora do voto, isso sim. Mas a pergunta que nós espíritas temos que fazer agora é: o que você pode fazer? E a resposta está aqui: começa no seu lar. Então você está esperando o quê? Nós já estamos na pátria do Evangelho. O Brasil é o coração do mundo. Sabe para quê? Para ensinar o mundo a ter um coração. Não é para desfilar e ser melhor que nenhuma outra nação. Apesar de muitos de nós, puxa, o Brasil podia ser uma nação primeiro mundo. E quantos
lá de fora vêm aqui e saem com um sentimento renovado. Será que estamos esperando que os anjos se candidatem para a próxima eleição de deputado e senador? Será? Não vai acontecer isso. Sabe por que não vai? Porque só pode encarnar com uma missão política quem se desviou nessa área. Quem vai reparar o seu destino nessa área. E é por isso que a gente vê tantos equívocos. Quem está lá já errou no passado e muitos continuam errando. Chega lá na hora da programação espiritual, porque eu quero fazer, eu quero acontecer, eu prometo, eu vou melhorar. Na hora que chega, que encarna e assume a posição, não consegue. E é por isso, então, que você não vai encontrar também anjo no judiciário dando aula, não vai encontrar anjo fazendo exposição espírita, não vai. Por isso Chico dizia, eu sou apenas o sapo carregando a vela. Embora reconheça que sou o primeiro a ser iluminado, frequentemente cai uma cera quente em mim e machuca. Então, no livro Luz no Lar, Emmanuel vai dizer assim, por que o lar é o lugar em que os seus maiores débitos são resgatados? No lar. Porque é o lugar que há maior probabilidade de o amor reinar sobre o ódio. Então, ele diz aqui sobre os filhos. Filhos, os irmãos. Imagina se a providência divina mandasse o seu inimigo com uma fatura assim, ó, vim cobrar na outra encarnação, você me traiu, você me passou a perna. Imagina. Ele escreve isso, então ele diz, eles chegam pequenininhos, não fala, não cobra, nem lembra da dívida. Os filhos, os irmãos, né, começam a manter amor entre um e outro, brincando. E aí você então começa, você vai, se sacrifica por eles, aí depois eles vão tomando posse do seu patrimônio espiritual, começam a te observar. E é onde as amarguras e aflições, é onde os nossos pontos mortos vão sendo saneados. Mas se você deixar o Cristo entrar no seu lar, se você deixar o Cristo entrar no seu coração, porque nós vamos dizer uma coisa, o senador X, Y, Z, os presidentes da República, F, H, J, foram crianças antes de desviarem dinheiro público. Mamaram no peito, foram educados ou deveriam ter sido educados. E aí, todo um processo foi levado a cabo. Pode ser que agora, nessa encarnação, não dê mais tempo, entende? Muitos vão desencarnar, não vão mais poder voltar aqui no planeta Terra. Vão ter que reencarnar em planetas mais atrasados. Porque depois que você comete alguns erros, depois de uma certa idade, é difícil reconstituir. Precisa ter uma força de vontade tremenda para poder virar o jogo. Mas e a criança que está no seu lar? Você sabe do passado dela? Não sabe. Precisa saber? Então queremos encerrar dizendo o seguinte, nós achamos que Ismael está em reunião com o Cristo, chorando neste momento, mas não é pela corrupção, não é pelo Congresso. Nós pensamos que Ismael esteja em soluços perguntando para Jesus assim, mestre, o que aconteceu com o lar espírita? O que aconteceu com a família dos espíritas? Que exemplos que os espíritas estão dando em seus casamentos, nas suas famílias, na educação dos seus filhos? Que exemplo os evangélicos, os católicos estão dando, Senhor? Senhor, os teus seguidores estão totalmente apegados a bens materiais, sedentos de aplausos, cheios de vaidade. Estão mais preocupados em serem reverenciados do que em seguir o teu evangelho. O que será das gerações futuras que nós estamos programando para reencarnar no Brasil? E realmente o momento é preocupante. A nossa reflexão precisa levar esses aspectos em consideração. Jesus não está esperando que ninguém aqui mude o Brasil, até porque isso não é obra de um indivíduo. O que ele está esperando é que você mude a sua vida,
Isso está nas suas mãos. Que nós, então, honremos esse evangelho que nós temos em mãos. Porque senão ouviremos do Cristo quando ele falou para os fariseus e os doutores da lei. Eles perguntaram para Jesus, mas nós somos cegos? E Jesus falou, se vocês fossem cegos, não teriam pecados. E isso é irônico. Isso é o duro da situação. Não tem nenhum cego aqui. Se você tem uma semana de doutrina espírita, você não é mais cego. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você já sabe. Então, para terminar, nós suplicamos ao Cristo, por nós, por todos nós, para que a luz do Evangelho possa começar agora. Primeiro, no coração de cada um de nós. Que essa é a manjedoura desprezada, o coração. Um coração perturbado pode criar sofrimento para centenas de criaturas, para milhares de criaturas. Em nossa oração é para que o Cristo chegue no nosso coração e depois nas nossas relações afetivas, na nossa família. Depois se irradie para todos os cantos e que nós estejamos presentes. E se nós não deixamos claro, nós acreditamos sim. O Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Essa é a nossa fé, porque fé é enxergar aquilo que ainda não existe. Muito obrigado a todos, um beijo no coração, um abraço que aquece a alma.